Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC, em São Paulo. Eu sou o Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, os ajustes finais para a COP30. A gente vai falar como está a estrutura de Belém a poucos dias da conferência e também como o debate sobre segurança pública está presente na realidade da Amazônia. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Começar aí esse primeiro bloco. Giovana, bom dia. Parece que nós já temos aí o cenário de como o Brasil vai receber a COP30, né? Mais ou menos, no sentido de estrutura e também do clima, né? Que vai começar essa conferência. A gente só não tem ideia de como, no que esse encontro efetivamente vai dar, né? Fica aí pelo otimismo e pessimismo de cada um. Mas antes da conferência em si, a gente vai ter a chamada Cúpula dos Líderes. Você pode explicar, por favor, o que é essa cúpula, por que ela acontece antes da COP e para que ela serve? Olá, Terto e Marina. Oi, pessoal. É isso aí, gente. Chegou a hora que estamos esperando, falando dela acho que desde que o programa começou, né? Sim. Basicamente. Bom, a COP efetivamente começa na segunda-feira. Nessa quinta-feira, a gente está gravando aqui na terça, mas né, quando o programa vai ao ar, então nessa quinta e sexta-feira, a gente vai ter a chamada Cúpula do Clima de Belém, que na prática é um encontro de chefes de Estado, de governo, foi convocada pelo presidente Lula. E ela serve basicamente para dar... Ela funciona meio como para dar um tom do que vai vir a COP. Porque, assim como a gente vê, por exemplo, quando tem Assembleia Geral da ONU, né, que ficam lá os países, cada presidente fazendo o seu discurso, nesses 2 dias da cúpula, estão esperados 57 líderes, presentes nessa cúpula, e eles basicamente vão se intercalar ali fazendo discursos. Isso não está necessariamente ligado com a negociação, né? A cúpula de líderes, ela não faz parte da negociação em si, mas é um pouco essa medida, assim, de afinal de contas, são os presidentes dos países falando, olha, a gente acha super importante... sei lá, acabar com os combustíveis fósseis, imagina? É isso que um pouco... É como se passasse uma mensagem ali para os negociadores depois na COP de vão em frente ou não vão em frente, né? Então, acho que a gente sente um pouco isso. A ministra Marina Silva deu uma coletiva até no fim da semana passada, explicando um pouco o que a gente pode esperar da conferência. E ela falou isso, assim, que os líderes vão dar esse termo de referência para os negociadores. De novo, lembrando, porque presidente em si não entra na negociação. Lula não vai lá negociar na COP depois, né? Então, é isso. A gente está esperando, por enquanto... o último número confirmado eram 57 chefes de Estado e de governo. Por questões de segurança, o Itamaraty diz que não informa quem são, mas já na imprensa apareceram alguns nomes, né? Então, a gente vê que deve vir o Friedrich Merz da Alemanha, o Macron da França, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido. Também devem vir os presidentes tipo do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, né? A Ursula von der Leyen. Não se espera realmente que venha Donald Trump e nem qualquer representante de alto nível dos Estados Unidos para essa reunião. E também não deve vir o Xi Jinping, mas ele vai ser representado pelo vice-premier da China, né? Então, enfim, vai ter ali um nome de peso. É isso, né? Então, os presidentes, os primeiro-ministros, os chefes ali vão fazer seus discursos. E há uma expectativa... O Lula deve ter reuniões bilaterais, né? Com esses líderes. E também estão previstas 3 sessões temáticas, que são reuniões menores, que esses chefes de Estado eles vão se dividir entre elas. Então, vai ter uma sobre florestas e oceanos, uma sobre transição energética e uma última sessão sobre os 10 anos do Acordo de Paris, as NDCs, né, que são as metas climáticas de cada país, e financiamento. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro está negociando algumas declarações que devem ser feitas ao final dessa cúpula. Então, deve ter um chamado à ação para o manejo integrado de fogo, que para o Brasil, particularmente, é muito importante, né? Então, deve talvez ter um
um chamado ali de ação com os outros países amazônicos, por exemplo. Deve ter um compromisso de Belém pelos combustíveis sustentáveis, que isso tem tudo a ver com etanol, com biodiesel, né, com coisas que a gente já falou aqui em outros momentos. Uma declaração sobre fome, pobreza e ação climática, que, bom, é a cara do Lula, né? Ele sempre tem esse foco muito grande em fome. Também deve ter um chamado à ação climática mais geral, que deve ser ali identificar lacunas que hoje a gente tem no combate à crise climática e também apontar algumas soluções. E também uma declaração de lançamento do TFFF, que é aquele Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, mas eu já volto nele porque ele tem uma questão importante aqui. Só, assim, falando um pouco mais de expectativas, nessa coletiva que a ministra Marina Silva deu, ela falou que se espera que haja uma mensagem aí, entre aspas aqui, né? Uma mensagem de nossos chefes de Estado para temas que com certeza são as razões da mudança do clima. Então, por exemplo, como que o planeta pode ter cada vez mais energia renovável, como podemos fazer um descomissionamento justo e planejado e gradativo para longe dos combustíveis fósseis. Eu achei curioso que a Marina parecia que estava dando uma abrandada aqui na declaração, porque ela tem sido muito vocal de que a COP deveria apresentar um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, né? E aí ela mesma, na sequência, ela já emenda. Mas eu que não sou muito ligada nessa coisa de cuidados com a linguagem, eu digo que é mesmo para o fim dos combustíveis fósseis. Então, assim, a Marina vem batendo muito nessa tecla, é até curioso, né? Porque é difícil imaginar que o Lula vá vir com esse discurso. Vamos lembrar que há apenas 2 anos, na COP28 em Dubai, o Lula disse isso, né? Que o mundo precisava reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e acelerar a descarbonização da economia. Eu não sei, assim, se dá para a gente esperar que ele vai falar isso de novo, ou se ele, de repente, vai falar isso jogando a bola para os países ricos, mas se eximindo dessa responsabilidade, né? De todo modo, eu acho que o Lula deve vir com uma carta na manga muito boa para pedir ambição dos outros países, que é o fato de que, dentro do que a gente hoje colabora mais para o aquecimento global, a gente já está fazendo a nossa lição de casa, que é reduzir o desmatamento, né? Então, a gente teve agora números fresquinhos saindo Números bons, né? Números excelentes saíram agora na semana passada, mostrando que o desmatamento entre agosto de 2024 e julho desse ano, que é o período que normalmente se mede desmatamento, o desmatamento caiu 11% em relação ao ano anterior. E talvez vocês vão se lembrar que eu cheguei a falar aqui que havia um risco, quer dizer, havia um temor de que ia vir com alta, porque alguns sinais estavam indicando isso, mas esse sistema que enxerga melhor, digamos assim, ele viu uma redução ainda. E olha, é o menor nível nos últimos 11 anos e o terceiro menor da série histórica, que é contabilizada desde 88. Nossa. Então, realmente, assim, o Brasil está chegando com um número bom, comparando com a taxa de 2022, né, que foi a última do governo Bolsonaro, é uma redução já de 50%. Caramba! E isso, na prática, significa que o Brasil está reduzindo suas emissões de gases de efeito estufa, né? É basicamente por isso que reduzir desmatamento é importante. E outro tema que deve aparecer, acho que discutido pelos líderes, é que nessa quarta-feira, finalmente, o presidente da COP brasileiro, o embaixador André Corrêa do Lago, junto com o presidente da COP do ano passado, que é o Mukhtar Barbayev, eles vão entregar o tão esperado relatório sobre como é possível ampliar o financiamento climático de 300 bi para 1,3 tri. Como a gente está gravando antes dele ser lançado, eu não tenho aqui muitos detalhes, mas assim, a ideia é que eles realmente mostrem formas de onde é possível retirar dinheiro. E o legal é que eles falam, parece, né, que eles vão falar o seguinte: dinheiro tem de onde tirar. A gente só precisa reorganizar o sistema. Mas depois vocês leiam minha coluna na Pública que eu vou contar mais desse relatório. Tá certo. Bom dia, gente. Estamos de volta aí depois de uma semana tensa, né, em que levamos 2 sustos. O primeiro foi aquele massacre no Rio de Janeiro. E o segundo foram as pesquisas mostrando que a maioria das pessoas apoiou a operação sangrenta do governador Cláudio Castro, né? Mas a repercussão internacional foi totalmente negativa, né? Tanto a imprensa como os órgãos de direitos humanos. A própria ONU declarou estar horrorizada com a operação, que matou pelo menos 121 pessoas, e pediu uma investigação imediata, independente e minuciosa dos fatos, né? Então tá pairando essa nuvem, é claro que isso abala, até o New York Times
fez uma observação, né, dizendo que isso prejudica o país, né, no momento que está para chegar a COP, porque além de ferir a imagem de país democrata, né, uma polícia que mata desse jeito não parece ser uma polícia de um país democrata, também revela o descontrole do crime organizado, esse sim exaltado por todos, né, e que traz uma sensação de segurança para os chefes de Estado e as delegações que vêm para o país, né? Sim. O presidente Lula já decretou uma GLO em Belém, né, que é uma permissão para os militares, né, para as Forças Armadas atuarem na segurança durante o evento, até 23 de novembro. E o que pode ser mesmo necessário, porque nem todo mundo sabe, mas Belém e Manaus são capitais com uma forte presença do crime organizado, né? Nos últimos anos, o crime organizado avançou muito ali na Amazônia, né? Hoje, Manaus é um dos principais corredores para isso com a cocaína produzida na América do Sul. Inclusive, isso foi constatado por uma pesquisa recente sobre o tema, que até a gente vai deixar ali na nossa página, né? Como que é mesmo? Me lembra aí. A publica.org/Bom Dia Fim do Mundo. A publica.org/Bom Dia Fim do Mundo. Que é o estudo da Amazon Underworld. Essa é uma coligação de veículos jornalísticos, é uma investigação jornalística, né, de países que compõem a Amazônia e que monitora o crime na região. E aí, o que eles constataram é que as facções brasileiras e de países vizinhos já ocupam pelo menos 67% dos municípios amazônicos. Nossa. Sendo que muitos não é que não têm, eles não conseguiram informações, né? Nossa. E eles operam junto o tráfico global de drogas e o de ouro ilegal. E, especialmente sobre as facções brasileiras, o estudo mostrou que o Comando Vermelho está presente em 473 municípios amazônicos, assim, é muita coisa. E é no Brasil, no Peru e na Bolívia. E o PCC em 165 municípios no Brasil e na Bolívia, né? Quer dizer, o crime organizado já faz parte da realidade amazônica. E tem trazido muita violência para os indígenas, para os ribeirinhos. Imagina, você vive numa área em que a presença do Estado já é pequena, né? E eles ficam nas mãos de criminosos, então tem aldeias sendo deslocadas, tem recrutamento forçado de indígenas para trabalhar, né, no narcotráfico e no ouro ilegal, tem violência sexual, castigos físicos, tá lá, né, o tribunal do PCC no meio dos indígenas, né? É uma barbaridade que fragiliza muitos povos indígenas e, por consequência, a floresta, além de escoar o ouro dos garimpos, né? Já tem todo um planejamento que acaba fortalecendo os garimpos, né? Que é um problema muito sério na Amazônia também. Quer dizer, é uma imagem bem diferente da Amazônia daquela que o governo quer projetar, né, gente? E aí, o que a gente tem, infelizmente, como a Giovana acaba de comentar, a gente tem outros aspectos da Amazônia, outras áreas em que o governo está indo bem, né? Como na queda do desmatamento. E tem propostas também, né, Gi? Conta pra gente o que o Brasil vai apresentar aí nessa conferência dos líderes, na cúpula dos líderes. Verdade, Marina. E só uma coisa que eu me lembrei agora, enquanto você falava de criminalidade, que tem um estudo recente que acabou de ser publicado mostrando uma relação entre queda de desmatamento com queda de crimes, acho que principalmente homicídios. E eu acho que é porque mostra uma presença de Estado ali combatendo o desmatamento, acaba inibindo outros tipos de criminalidade, né? Mas, de fato, assim, o Brasil, claro, né, é uma COP na Amazônia, eles querem trazer muito foco para a Amazônia, e uma das coisas que o Brasil espera muito conseguir ter uma entrega concreta, digamos assim, é, de fato, o lançamento desse fundo que eu comentei há pouco, o tal do TFFF, que é Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é uma proposta de criar um fundo financeiro, né? É uma questão de mercado, que serviria para remunerar países que estejam conseguindo conservar as suas florestas. É um pouco diferente da lógica que a gente tem hoje, por exemplo, com o Fundo Amazônia, que, primeiro, o Fundo Amazônia funciona na base de doação, né? Então, os países doam dinheiro para o fundo e o Brasil é remunerado quando ele é capaz de reduzir o seu desmatamento. Mas vamos supor que a gente consiga zerar o desmatamento.
mas a gente ainda precisa de ajuda para manter a floresta em pé. Então, a lógica é um pouco essa, né? De você você ser remunerado por conservar e não só por reduzir o desmatamento. Basicamente, então, a ideia é sair dessa lógica de doação para você ter um mecanismo financeiro que seja um investimento. Quem resolver pôr dinheiro no fundo vai receber também pelos dividendos, né, desse fundo. Então, o investidor ganha e os lucros que esse fundo gerar vão também ser direcionados para esses países que tiverem protegendo suas florestas. Então, a gente está falando de floresta tropical. Tem Brasil, tem os outros países amazônicos, mas também vai ter Indonésia, alguns países africanos ali, tipo Congo, né? Esses que têm floresta, e o Sudeste Asiático também. A ideia é ter um aporte inicial de 25 bilhões de dólares. Aí eles usariam esse recurso para emitir títulos no mercado e captar em torno de 4 vezes esse valor, o que daria mais 100 bi. Então, no total, você teria 125 bilhões que fariam esse mecanismo funcionar, né? E aí, quem investiu ganha lá 4% ao ano, o que não é pouca coisa. Não. E os países também poderiam receber esse valor, né? Por enquanto, o que a gente tem é gente interessada, mas não tem aporte feito. O Brasil, claro, para dar o pontapé inicial, lançou... fez um aporte, obrigada, fez um aporte de 1 bilhão de dólares. E agora, nesta quinta-feira, logo depois que abrir, né, a cúpula, vai ter um almoço convocado pelo Lula. Olha eu, rato falho. Convocado pelo Lula. E aí, ele vai falar do TFFF e ele espera ali. Há uma expectativa de que outros países também façam aporte, então fiquemos passar o chapéu. Vai passar o chapéu. Fiquemos todos atentos aí para as notícias do dia. Muito bem. Bom, no segundo bloco a gente continua falando da COP, encaminhamentos, o que está definido, o que não está definido, mas por enquanto a gente vai para o que já está definido, que é a trombeta da semana, que vem aí logo depois da vinheta. E enquanto o país ferve cheio de questões problemáticas e urgentes para tratar, a extrema-direita segue no seu papel de ampliar o seu álbum de figurinhas de inimigos da família e dos bons costumes. O alvo da vez nem sequer usa vermelho, a cor mais odiada dos patriotas, veste azul. Eu tô falando da galinha pintadinha. A deputada Júlia Zanata, aquela que usa uma coroa de flores na cabeça, disse que o personagem infantil estaria propagando o comunismo entre as crianças e é uma militante do PSOL. Sim, é isso que uma deputada que ganha mais de 40 mil reais por mês de salário está preocupada. Mas não para por aí. Para combater a influência degenerada da galinha marxista, a deputada anunciou o que ela chamou de galinha armadinha. Segundo ela, um personagem neutro, sem doutrinação, que só por um acaso também usa coroa de flores e segura um fuzil na mão. Um personagem infantil segurando um fuzil na mão é o que a deputada considera adequado para crianças de 6 anos. Nada surpreendente, vindo de quem admitiu ter usado o próprio bebê de 4 meses como escudo humano. E assim o comunismo ganhou mais uma camarada para suas fileiras e a extrema-direita surfou mais uma vez na polêmica vazia, o que no fim é a verdadeira galinha dos ovos de ouro. E essa foi mais uma trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e o sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade. Começando então o nosso segundo bloco e como sempre fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e ajudar a aumentar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas de áudio. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify e na Apple, ou também nos deixar um comentário bem bacana aí no Spotify e no YouTube. Seja o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Muito bem, então, começando esse segundo bloco, assim como a Giovana falou no primeiro bloco, né, ao longo deste ano a gente falou muito sobre as várias questões, rolos e preocupações acerca da realização da COP30, né? Desde os aluguéis super caros, ao impacto do evento na região, entre muitas coisas outras. Marina, e agora? O que podemos dizer que está mais encaminhado para a realização do evento e quais são as preocupações aí nessa reta final? Olha,
Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer em Belém durante a COP. Falei com uma colega jornalista que é de Belém e ela disse que as preocupações vão desde o trânsito, né? Aliás, para o pessoal de Belém já está interrompido essa semana por causa da cúpula dos líderes e até as enchentes, né? Você sabe que Belém chove muito e o próprio Parque da Cidade, que é assim a sede da COP, uma área de 500 mil metros quadrados e tal, quando ele foi inaugurado em julho desse ano, ele inundou. Nossa. Então, não é muito alvissareiro por uma obra que é a joia da coroa aí dos 6 bilhões de reais investidos em infraestrutura para a COP. O Parque da Cidade ele custou o dobro quase do previsto, chegou a 1 bilhão de reais. E aí a propaganda que tanto o governo como a Vale estão fazendo é que foi inteiramente pago pela Vale. Mas isso não é verdade. A Vale simplesmente redirecionou os royalties de mineração que ela teria que pagar para o governo do Pará para a construção das obras dessa e de outras obras da COP, né? Agora, Belém é uma cidade cortada por igarapés, que chove muito, né? A COP ela vai começar pertinho da estação chuvosa, que é dezembro. E como o clima está cada vez mais instável, né? Ninguém tá livre. A inundação ali no Parque da Cidade foi em julho, por exemplo, que nem era época de chuva, né? E Belém é uma cidade que está muito afetada já pelas mudanças climáticas, né? E, embora tenham feito muitas obras de drenagem para a COP, que, aliás, é o que é visto pela população como o grande legado da COP, né? É o mais importante, já que só 19% da cidade é ligada no esgoto, né? Então, você imagina, inundação, esgoto. Inclusive, o Ver o Peso, que é um mercado lindíssimo, que é a maior feira livre da América Latina, pela primeira vez agora, com a reforma que fizeram no mercado, também ligaram na rede de esgoto. Então, isso é uma coisa importante. Foram investidos 1,3 bilhão de reais na canalização de córregos e revitalização dos canais, né? Mas, assim, uma coisa que já chama a atenção é que as obras foram bem diferentes nas áreas nobres da cidade e nas baixadas, que é como são chamadas as favelas em Belém. Que, aliás, nas favelas de Belém vive 57% da população. Nossa. Que é a cidade que tem mais favelas na proporção, né, da população. E vamos ver como é que isso vai aparecer na COP da verdade, né? Enquanto nos bairros nobres ou centrais, eles fizeram parques lineares, área de lazer e arborização aí em torno desses canais, as baixadas não receberam árvores e nem um escorregadorzinho, nem um playground, né? E como, né... tem agora todo esse calor também, e a cidade, ela vem aumentando a sua temperatura, né? Eu vi aqui que tem um estudo que saiu no Washington Post em 2023, que já mostrava que Belém tinha aquecido quase 2 graus, 1,9 nos últimos 50 anos, e que se projeta que vai ser a segunda cidade mais quente do mundo. Nossa. Então, assim, a gente está falando em adaptação, né? E aí você vai fazer obras, uma conferência do clima e você não cuida da arborização, né? E mesmo os parques sofreram com a falta de mudas, né? Sem falar que várias obras viárias trouxeram desmatamento dentro e fora da cidade, né? Aquela Avenida Liberdade, né? Pois é, teve todo um protesto. Quer dizer, não teve os cuidados que deveria ter, né? Você pensando em adaptação climática na cidade que é sede da COP. Por outro lado, aí vamos para o lado positivo, parece que as obras ficaram prontas a tempo. Ainda se vê tapumes por Belém, pelo que me contaram, mas o governador Aldo Barbalho anunciou na semana passada que 98% das obras já estavam prontas, né? O presidente Lula chegou aí já para a cúpula dos líderes, já foi chegando e inaugurando o aeroporto, inaugurou, né, a Estação das Docas, que foi ampliada. Tem muita coisa bonita que foi restaurada. Eu acho que nessa área cultural, assim, faz bastante diferença, né?
E outra coisa que também parece ter se resolvido, para quem deixou as reservas para a última hora, nós não podemos fazer isso, né? Os jornalistas, as delegações, isso fica complicado. É que caiu muito mesmo o preço de hospedagem, diz que cerca de 30% nas áreas perto da COP e até 60% nos lugares um pouquinho mais longe. Mas então parece que isso também não vai fazer a gente passar vexame. Você acha, Giovana, que o governador Helder Barbalho vai sair bonito aí nessa foto? Eu te respondo isso daqui 2 semanas, porque aí a gente vai ver mesmo se ele saiu bonito. Mas, falando do Helder, assim, acho que vale a pena mencionar os esforços dele para uma área realmente ligada ao clima, né, que é o controle da pecuária. Acho que todo mundo que talvez nos acompanhe aqui sabe, mas o principal vetor de desmatamento na Amazônia é o avanço da pecuária, né? E o gado também é usado para ocupar áreas, né, recém-desmatadas quando é processo de grilagem, né? Você vai lá, desmata, tal, e aí você põe um gadinho lá para falar que a terra é sua, né? E uma das formas de conter, né, esse avanço predatório aí da pecuária causando mais desmatamento é, de alguma forma, cobrar os frigoríficos, né, e as grandes redes de mercado para que eles possam comprovar que a carne que eles estão vendendo não tem origem em área desmatada, né? Isso é uma coisa que já vem se tentando há algum tempo, isso que eu estou falando agora não é novidade, né? Tem aquela iniciativa super importante que foi feita do Ministério Público Federal, o tal do TAC, 2009, de né? 2009, exatamente, um termo de ajustamento de conduta que foi fechado pelo MPF com frigoríficos para que eles monitorassem a cadeia, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo só porque eu já vou chegar no Helder. Mas uma das coisas que esse TAC ajudou a conter o desmatamento, mas a gente sabe que ainda tem brechas, né? E uma das coisas que os frigoríficos sempre alegam é que eles conseguem monitorar muito bem os fornecedores diretos deles, mas não os indiretos. E por que isso é um problema, né? Porque na Amazônia você tem o gado passando por várias fazendas, por várias propriedades, até chegar na ponta final ali em que ele vai para o frigorífico. Então, ele nasce num lugar, aí, né, ele vai para outro, aí depois não sei o quê, aí a engorda é a última etapa, e aí da engorda vai para o frigorífico. Então, essa fazenda onde é feita a engorda, como ela imediatamente está passando por frigorífico, ele consegue monitorar. Agora, o que é um problema, né? Que a forma de monitorar que ainda tem hoje é com aquela GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Só que a GTA funciona para lotes. Então, vamos supor, você tem um caminhão transportando gado, e aí você tem a GTA do caminhão. Mas vamos supor que eu sou uma fazenda que não tenho desmatamento e estou vendendo meu gado. Só que você tem desmatamento, e eu vou lá e pego um gado seu, compro e ponho tudo nesse mesmo caminhão. Como saber se não tem contaminação de gado dentro desse caminhão, né? Isso é um dos grandes dilemas que a gente tem na Amazônia ainda hoje. Então, voltando aqui, né, eu fiz todo esse preâmbulo, por quê? Porque há 2 anos o Helder propôs uma coisa que seria muito inovadora, e que, se der certo, realmente ela pode, inclusive, servir de modelo para outros estados amazônicos, que ele prometeu que ele ia fazer um monitoramento individual. Então, não ia ser mais por lote, como acontece com o GTA, mas por bicho, né? Por animal. Fazendo como? Fazendo a tal da brincagem, que eles chamam, né? Que é colocando como se fosse um brinco mesmo na orelhinha do boizinho ali. E aquilo ali tem um chip, você consegue monitorar de onde ele... Né? Onde ele nasceu, você tem que colocar o brinquinho nele. E aí você vai conseguir acompanhar por onde esse gado passou e aí, com cruzamento de imagem de satélite, você vê se aquela área foi desmatada ou não, né? Bom, o Helder prometeu que ele ia brincar todos os animais que tem no estado do Pará até o fim do ano que vem. E é animal, né? E, gente, é muito bicho. A gente está falando do 2º maior rebanho de gado do Brasil. São 26 milhões de cabeças. E dados do Conselho Consultivo desse programa de brincagem apontam que até o momento só 116 mil animais foram brincados, isso dá menos de 0,5%. O Helder prometeu que vai brincar todos eles até o fim do ano que vem, mas já no fim desse ano agora, os animais que estão em trânsito, então não o bichinho que acabou de nascer, mas esses que já estão passando de um lugar para outro, ele falou que ele ia já conseguir fazer todos.
E, bom, ele não conseguiu. Enfim, acho que é isso, né? O Helder fez uma coisa ali que parece muito bacana, mas a gente... Talvez ele não entregue, muito provavelmente, porque só faltam 60 dias. E é 0,5% só que ele... E é 0,5% até agora. Aí ele tá mal, né? Nas Ele tá obras mal. ele foi bem melhor. E assim, né, gente? Será que depois da COP passar, ele vai se esforçar em continuar brincando esses animais até o fim de 2026, né? Acho que é isso que a gente tem que ver. Pois é, a ver, tem muitas questões em aberto aí, né, em relação à COP30, inclusive uma delas, né, que a gente trouxe a alguns programas, foi a questão do greenwashing, né? Então, quem aí escuta aí é sempre o Bom Dia Fim do Mundo, também deve lembrar que algumas semanas a gente fez um episódio sobre greenwashing, e a gente mostrou um vídeo de alguns influenciadores, um vídeo super bacana, né, que tem, inclusive, baseado em matérias da Pública, falando de atuações de empresas que justamente, né, podem estar fazendo greenwashing, inclusive entre elas a Petrobras. E aí hoje a gente recebeu, né, uma informação antes de gravar o programa, que está começando aqui a gravar o programa, do Adriano Lisiero, que é um desses influenciadores, né, que participaram desse vídeo, né, produziram esse vídeo, e ele contou que o vídeo foi derrubado pelo Instagram. Eita. E o Instagram tem uma ferramenta lá que você consegue checar quem fez o pedido para derrubar, né, quem fez a denúncia para derrubar o vídeo no Instagram, e adivinha o nome que aparece lá? Petrobras. A Petrobras, né? Para a surpresa de ninguém. Então, a Petrobras resolveu aí gastar seus recursos para censurar essas pessoas, influenciadores que, enfim, estavam tentando passar uma informação de qualidade para as pessoas, né? E baseada numa reportagem nossa, né? Assim, não tem nada ali que não tem um ataque, não deles, tem nada, né? é algo totalmente informativo. Bom, então fica aí a nossa solidariedade pro pessoal do clima ácido aí, né? Que está sofrendo essa censura aí pela Petrobras. E é isso, eles podem tentar ocultar, mas está chegando a hora da verdade, né? Para a COP da verdade. É isso aí. E por falar em COP30, chegou a hora da gente ir para o quadro Dicionário da COP30, uma parceria da Agência Pública com a TVT, onde toda semana, de maneira didática, a Isabel Seta vai trazer uma das palavras que compõem aí, que fazem parte da conferência. Então, Isa, qual que é a palavra dessa semana? Neutralizar emissões, fazer uma transição energética, zerar o desmatamento. Talvez você já tenha ouvido algum desses compromissos ser anunciado com pompa e circunstância pelos países. Eles fazem parte de uma sigla menos conhecida, NDC, ou Contribuição Nacionalmente Determinada. As NDCs são o coração do Acordo de Paris. Nela, cada país precisa dizer exatamente quanto e como vai reduzir suas emissões. Sempre com o objetivo coletivo de evitar que o aumento da temperatura da Terra passe de 1,5 graus. Acontece que a gente está longe desse objetivo. Pela última leva de NDCs, apresentada há 5 anos, a previsão é de que o aquecimento chegue a pelo menos 2,6 graus até o final do século. Mas há esperança. 2025 é ano de atualização das NDCs, que vão ser discutidas na COP30. Hora dos países provarem que vão fazer mais para enfrentar a crise climática. E antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que é o que viabiliza matérias, reportagens e formatos como este aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou faça agora mesmo um pix para contato@apublica.org. Já ficando por aqui, mas antes deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi, um abraço e até semana que vem, diretamente da COP. Exatamente. Semana que vem não estarei aqui, estarei em Belém. Vocês me veem por lá. Tchau, tchau, gente. E um abraço, Marina. Um abraço, Terto. Boa viagem, Gi. Obrigada. Vamos falar com você diretamente da COP. Isso aí. E agora que o Bom Dia Fim do Mundo está chegando ao fim, fica a dica para você ouvir outro podcast da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é o podcast Vida de Jornalista, que traz histórias, os bastidores do jornalismo. Procura aí pelo Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta. Semana que vem estamos de volta quinta-feira bem cedo em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Também quinta-feira às 17h30 na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira às 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem. Fiquem bem. Bom dia, fim do mundo.